você estar aqui, que bom que você escolheu adorar a Deus. Estou um pouquinho mais empolgado agora. Quantos aqui me cumprimentaram quando eu cheguei na igreja? Quando me viram? Essa foi a igreja que proporcionalmente eu fui mais cumprimentado. E uma coisa que me deixou muito feliz, boa parte dos que me cumprimentaram são jovens. Geralmente as igrejas por onde a gente passa, nós somos cumprimentados, as pessoas abraçam, às vezes gostam, fingem que gostam, não sei. Mas o fato é que as pessoas se achegam a nós. Mas é muito difícil sermos cumprimentados espontaneamente por jovens. Parabéns aos jovens dessa igreja. Vocês estão no caminho certo e vocês não sabem a diferença que isso faz para as pessoas que nos visitam. Aqueles que não cumprimentaram, tudo bem, eu sei que eu não passei por todos os lugares, mas fica a dica. O irmão falou, usa o tempo que você quiser, né? Fala isso de novo, não, irmão. Bom, primeiro Deus, por quê? Nós vivemos em dias de muita correria. Nós temos muitas coisas que tomam o nosso tempo. Coisas naturais que fazem parte do nosso dia a dia, que nos ajudam a ganhar um pão de cada dia. E coisas que não são tão essenciais assim. O fato é que diante de tanta correria, de tanta coisa para nos tomar o nosso tempo, se nós não aprendermos e entendermos o que realmente é prioridade na nossa vida, nós podemos estar indo por um caminho que não é o caminho mais certo. A palavra prioridade, eu vou pegar aqui o significado conforme o dicionário, ela vem do latim prior, que significa anterior. A prioridade ela faz referência à anterioridade de algo relativamente a outra coisa. Ou seja, em termos de tempo ou de ordem. Aquilo ou aquele que tem prioridade encontra-se em primeiro lugar, quando em comparação com outras pessoas ou coisas. Aí tem dois exemplos aqui de definição. Primeiro, condição do que é primeiro em tempo, ordem ou dignidade. É muito comum a gente chegar em estabelecimentos públicos onde você tem uma fila preferencial. Essa fila preferencial, ela dá preferência para quem? Geralmente para idosos, pessoas com necessidades especiais, entre outras situações. Então essas pessoas, elas têm prioridades, porque geralmente elas têm algum tipo de necessidade especial. No passado, era muito comum o simples fato da pessoa mais velha, ela automaticamente ter prioridades. Então não precisava existir leis e normas para que uma pessoa de mais idade ela fosse considerada naturalmente como alguém com prioridade. E o segundo ponto seria do ponto de vista legal, ou seja, possibilidade legal de passar à frente outros, preferência ou primazia. Aqui geralmente, um exemplo talvez bastante claro, imagina numa situação de herança. Alguém falece e os herdeiros dessas pessoas são quem? São as pessoas geralmente mais próximas. São aquelas que estão mais perto. No caso de um pai, uma mãe, por exemplo, o beneficiário primário ali legalmente seria os filhos. Se não tem filhos, vai ser irmão, irmã, tio, tia, pai, mãe, aí eu já não sei mais. Mas basicamente, prioridade legal ali seria aqueles parentes mais próximos. Quando nós falamos de prioridade na Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, o verso 33. É um texto bastante conhecido. Enquanto vocês abrem a Bíblia, queria estender aqui o meu bom dia àqueles que nos assistem pela internet também. Eu costumo esquecer, peço perdão, não tenho muito hábito de falar em igrejas que geralmente transmitem, mas sintam-se abraçados por nós e que vocês também possam se sentir bem como se estivessem em nosso meio. Antes de lermos a palavra de Deus, não precisa abrir, em João 7,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos estudar a palavra de Deus, precisamos ser santificados nessa verdade. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai,
Estamos aqui, Pai, porque precisamos ser santificados por Ti. Precisamos, Pai, que o Senhor tome o controle da nossa vida, que o Senhor tome o controle da nossa mente, do nosso coração, para que realmente possamos ser verdadeiros discípulos Teus. Portanto, Pai, santifica-nos na Tua verdade. Ajude-nos a encontrarmos na Tua palavra força e alimento para o nosso dia a dia. Abençoe-nos neste momento, que ao abrir a Tua palavra e estudarmos, possamos ouvir a Tua voz, clamando ao nosso coração, para que realmente possamos, a cada dia que passa, estarmos mais perto de Ti. Abençoe-nos, mais uma vez eu te peço, por amor e em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, o verso 33, diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 5 e 6, nós vamos estudar os 2 capítulos. Mateus capítulo 6, ele está dentro de um contexto maior chamado Sermão do Monte. Sermão do Monte praticamente foi o divisor de águas no ministério de Jesus. Foi a partir desse momento que ele passou a tomar mais notoriedade. Foi no início do seu ministério, mas foi a partir deste momento, a partir desse sermão, que o nome de Jesus começou a ser mais falado, mais conhecido. O Sermão do Monte ele começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. São 3 capítulos. E alguns estudiosos costumam dizer que o Sermão do Monte seria um manual de conduta cristã. Como disse no começo, nós estamos em tempos que a gente tem acesso a muita coisa, muita informação. E isso muitas vezes pode distorcer aquilo que nós deveríamos pensar, principalmente como cristãos. Por que eu escolhi tratar desse tema nesta manhã? Vou adiantar o foco da mensagem dessa manhã. Porque nós nunca vivemos numa época onde existem pessoas tão ansiosas como nos dias de hoje. O número de ansiosos ele tem crescido assim de forma assustadora. Existe um estudo que diz que pelo menos 16% da população é ansiosa. Eu não tenho base, mas eu particularmente discordo um pouquinho dessa pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa é feita geralmente com base em pessoas que buscam ajuda. E quem busca ajuda por ansiedade? É muito difícil. Salvo quando essa ansiedade já está a tal ponto que a pessoa perde totalmente o controle e passa a ver ali a necessidade dela usar remédios para controlar a ansiedade. Mas normalmente as pessoas não buscam ajuda. Até mesmo muitas vezes nós, mais velhos, muitas vezes, principalmente porque esse é um problema que tem acometido muito, em grande parte, os nossos jovens, a gente vê alguém com uma certa ansiedade e fala que é frescura. Ah, para de graça, vai fazer outra coisa, vai arrumar alguma coisa para passar seu tempo, não fica pensando nisso. Então a gente trata a ansiedade com um certo desdém, naturalmente falando. Eu particularmente acho que esse número deve ser bem maior. Mas o que essa pesquisa me chamou muita atenção foi que em um ano, esse número de pessoas com ansiedade, ela cresceu mais de 30%. E parte disso é devido ao acesso à informação que hoje nós temos. Quem aqui é da época que para fazer um trabalho de escola, você tinha que ir a uma biblioteca? Não estou sozinho. Como que era fazer isso? Para aqueles que não sabem. O professor dava o tema do trabalho, nós tínhamos que ir à biblioteca, caçar alguns livros, orar para termos sorte de que alguém não tenha pego aquele livro antes de nós, porque não eram muitos livros por tema. Aí nós ali pegávamos aqueles livros, sentávamos numa mesa, às vezes sozinho, às vezes em grupo. Tínhamos que buscar a informação manualmente, folheando página a página. Achando a informação,
tínhamos ali uma folha de papel ao maço, com pauta, onde nós tínhamos que escrever. Quantos que já passaram por isso, depois de todo esse trabalho, ao entregar o trabalho para o professor ou a professora, porque a letra não estava boa, teve que voltar e refazer todo o trabalho novamente? E hoje, como funciona? Popularmente falando, dá um Google, tema do trabalho, copia, cola, no máximo, às vezes, nem todos fazem isso, formata pelo menos, dá uma lida por cima para corrigir alguma coisa. Hoje tem alguns lugares, não fica a dica, não façam isso, mas tem alguns sites que você pega um texto, joga ele lá, ele muda a forma do texto para mostrar que foi escrito por outra pessoa. Ele escreve a mesma coisa com outras palavras. E aí você vai lá e entrega o professor. Pergunto, quem aprendia mais? Quem desenvolvia mais as suas habilidades? Não só psicológicas, no sentido de intelectuais, na verdade, no sentido de estar ali usando a cabeça para produzir algo, mas também no sentido de interação. Porque muitas vezes você sentava, você discutia, você debatia, como disse, muitos desses trabalhos eram em grupos. Então hoje, uma das coisas que tem tornado as pessoas ansiosas é justamente esse excesso de informação que há. Como a facilidade para as coisas acontecerem é muito grande, é muito fácil, tem muita demanda, ninguém tem mais paciência para nada. Ninguém tem mais tempo, entre aspas, para perder com coisas que poderiam estar na sua mão de forma instantânea. Só que assim como na atividade física, você só cresce quando você se exercita de fato. Se você ficar na frente de uma televisão, assistindo um vídeo de alguém fazendo exercício, o que vai acontecer com você? A última vez que eu estive aqui foi em julho do ano passado. A camisa ainda fechava e o terno ainda não ficava tão ajustadinho aqui, assim. Engordei uns 6 quilos de 6 meses para cá. A falta de atividade, ela nos atrofia. Seja ela física, seja ela intelectual. E o acesso a essas facilidades estão tornando as pessoas neste mundo cada vez mais ansiosas, porque têm pressa em conseguir as coisas, ficam frustradas quando recebem um não, quando não conseguem atingir o resultado de forma rápida e instantânea, e se tornam cada vez mais e mais ansiosas. A palavra de Deus, porém, no texto que lemos, ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos chegar no todas essas coisas. Agora volta a sua Bíblia para o começo do capítulo 5. Vamos entender aqui o contexto. Capítulo 5 de Mateus. Aqui, quando Jesus começa a falar, ele já começa a quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos que havia na época. Ele começa falando assim, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você pode continuar a leitura aí. O fato é que esse texto ele está tratando de algumas pessoas
que dentro do contexto da época elas eram menosprezadas. Se você via um pobre, um doente, alguém passando fome, alguém passando necessidade, alguém sofrendo por qualquer outra coisa, na cultura da época essa pessoa era uma pessoa que estava, no mínimo, pagando pelos seus pecados ou pelos pecados dos seus antepassados. Jesus ele já começa falando, olha, se você tem problemas, você é bem-aventurado. Hoje, isso não é diferente. Em 1700 e alguma coisa, tem um escritor chamado deixa eu só abrir aqui rapidinho. Santo Afonso de Ligório. Ele escreveu um livro chamado Preparação para a Morte. Na página 16, ele vai dizer assim: os mundanos só consideram feliz a quem goza dos bens deste mundo, honras, prazeres e riquezas. Mas a morte vem e acaba com toda essa ventura terrestre. E aí ele cita Tiago, capítulo 4, verso 15, que vai dizer: que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um momento. Ou seja, os valores que nós damos, as características que nós damos, para olhar para uma pessoa e achar que essa pessoa ela é bem-sucedida, geralmente estão ligados à prosperidade financeira e material. Se a gente vê alguém com um carrão, se a gente vê alguém com uma casona, se a gente vê alguém muito bem vestido, tal, com roupas de marca, você fala, nossa, olha para aquela pessoa. E aí você tende naturalmente a querer imitá-la. Mas Jesus, ao contrário, ele vai falar que, olha, os miseráveis, estes são os verdadeiros bem-aventurados. E bem-aventurado é uma sinônimo ali de felizes. O texto ele continua a partir do verso 12, quando ele dá ali uma característica dos verdadeiros discípulos de Deus. Verso 13, perdão. Ele vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado para fora, ser pisado pelos homens. E no verso 14 ele vai falar que vós sois a luz do mundo. Lembre-se, o contexto aqui é Cristo falando para os seus discípulos, para os seus seguidores. Alguém aqui é seguidor de Jesus? Então ele está falando para quem? Para nós. Sal e luz fazem a diferença? Toda. A escuridão, ela não é medida por escuridão. Ela é medida pela quantidade de luz que há naquele ambiente. Se você já comeu uma comida sem sal, você tem certeza absoluta da diferença que o sal faz. Assim, para o mundo, os cristãos também deveriam fazer essa mesma diferença. Tem uma frase que, se eu não me engano, é de Gandhi. Ele vai falar assim: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Os piores exemplos do cristianismo verdadeiro na história foram dados por professos cristãos. Mas Cristo, ele nos chama e tenta nos trazer de volta aos princípios básicos do cristianismo, que é espelharmos não este ou este, aquela pessoa, aquele influencer, seja lá quem for, mas é nos espelharmos em Cristo. Ser cristão, inclusive segundo o nosso dicionário, é aquele que se assemelha em caráter ao caráter de Cristo. Aquilo que um cristão faz deveria ser deveria ser aquilo que Cristo faria. Aquilo que um cristão fala deveria ser aquilo que Cristo falaria. As atitudes de um cristão
deveriam ser as atitudes que Cristo tomaria. E infelizmente hoje, nos tempos modernos, não é diferente. Nós estamos numa época que ser crente virou moda. Algum tempo atrás era vergonha para muitos. É crente. Hoje virou moda. Só que se você olhar o padrão de cristão, de crente que existe por aí, tem até uma historinha que conta de uma jovem que chamou uma outra jovem para ir para a igreja. Lá você vai conhecer a Jesus. E aí a menininha virou e falou, tá, mas o que você faz, eu faço. Que diferença isso tem? Na continuação do texto, Mateus, no capítulo 5 ainda, a partir do verso 17, Cristo ele começa a falar aqui um pouquinho com relação à lei. E ele vai falar assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A palavra lei, na Bíblia, ela vem de basicamente 3 origens. Torá, mitzvot e lei propriamente dita, que tem uma palavra que é literalmente traduzida por lei. Quando se fala da Torá, a gente fala dos 5 primeiros livros da Bíblia, que era o que muitos conhecem por lei mosaica. Quando se fala de mitzvot, ela representa todo o ensino dado por Deus no Velho Testamento. Inclui a Torá, mas envolve também todas as outras instruções que foram dadas por Deus pelos profetas, pelos demais profetas. E um outro detalhe. Lei, pelo contexto ocidental, o nosso contexto, ela tem uma conotação proibitória. Quem, como eu, tem o pé um pouco pesadinho, e de repente você pega uma estrada, você vê uma placa lá, 120 por hora, velocidade máxima. Dá vontade de cortar a perna. Ou até mesmo na cidade, você está andando na Marginal, na Bandeirantes aqui em São Paulo, na Bandeirantes, por exemplo, velocidade máxima 50 km por hora. Dá quase para dormir no volante. Ninguém consegue. Não, tem muitos que conseguem. Mas o fato é que a gente olha a lei como uma proibição. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Porém, lei, no contexto do tempo bíblico, ela é instrução. É Deus instruindo o povo para ter uma vida melhor. E quando eu falo vida, eu estou falando em todos os contextos que envolvem a nossa vida. Contexto financeiro, contexto social, contexto psicológico, em todos os aspectos que envolvem a nossa vida. Deus, quando Ele dá uma lei, quando Ele dá uma instrução na sua palavra, Ele tenta proteger o povo. E esse texto, Cristo, Ele começa, por exemplo, trazendo a letra, a gente costuma dizer assim, por detrás da lei. Ele começa, por exemplo, citando os 10 mandamentos. Olha lá, verso 21, ele vai dizer assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. É proibitivo, né? Parece com aquilo que a gente tem dentro do nosso contexto ocidental. Só que aí ele vai explicar o que significa não matarás. Aí ele vai dizer assim: quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará o quê? Sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, olha a comparação que ele faz. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contigo, deixa perante o altar a tua oferta, e vai o quê? Primeiro, reconciliar-se com seu irmão. Como eu disse, a ansiedade tem sido um dos grandes problemas da atualidade. Quantas pessoas hoje, e a ansiedade é um problema psicológico, quantas pessoas hoje
Inclusive, acho que até recentemente teve uma menina que se suicidou por um problema que teve em redes sociais. Não me pergunta porque é que eu não costumo olhar isso. Mas eu vi um post do pastor Daílson Fonseca e ele contou ali a história. Eu li assim, bem pouquinho, mas assim, parece que ela falou alguma coisa de alguém famoso e começaram a... como que é a palavra que se usa hoje para... Oi? Não, essa eu sei, não sou tão velha assim. Quando começa a meio que massacrar a pessoa pela internet. Cancelar, entre outras. Então começaram ali a praticamente surrar a menina pela internet. E ela não aguentou e se matou. Quando o texto de Mateus, ele interpreta a lei, essa é a instrução com a qual eu estou falando. Lei é instrução, instrução para a boa convivência. E aqui ele vai começar a traduzir a lei para nós. Lembra-se que quando o povo saiu do Egito, eles eram escravos. E para escravo você não explica nada. Você fala, ó, faz assim ou faz assado. Acabou. Então quando Deus dá a sua lei para o povo, por ocasião da saída do Egito, ele dá uma lei conforme a linguagem que eles entendem. Mas a convivência com Deus deveria fazer com que eles tivessem entendimento da lei no decorrer da sua história. Mas parece que o negócio não desandou. E quando Cristo chega aqui, no Sermão do Monte, por exemplo, no início do seu ministério, ele começa colocando alguns pingos em alguns is. E um deles é no perfeito entendimento do que a lei de Deus queria trazer. Quando eu falei que mitzvot representava todo o contexto, se você avançar um pouquinho, você vai ver, por exemplo, no verso 31. Verso 31 vai dizer assim, ó, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e torna-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. A questão aqui é a questão da carta do divórcio. Deixa aí capítulo 5 marcado e avança para o capítulo 19 de Mateus, o verso 8, só para a gente entender uma coisa. Capítulo 19, verso 8. Perdão, o verso 7 e 8. Vai dizer assim, replicaram-lhe, né? Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, mitzvot, dentro desse contexto, é só para evidenciar que ele não está falando somente da lei de Deus, como a gente normalmente traduz, como sendo os 10 mandamentos, mas de toda a orientação de Deus dada. E muitas dessas orientações, elas foram dadas por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Porque Deus não queria que isso acontecesse, como foi dito. O texto ele continua. Aqui ele continua tratando de mais alguns pontos que haviam na época, né? Aí a partir do verso 3, do capítulo 6, ele vai entrar no texto da prática da justiça. Depois ele vai orientar as pessoas como devem dar esmolas. E aqui tem um ponto interessante, porque ele fala assim, capítulo 6, o verso 2. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem quem? Os hipócritas. Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Alguma coincidência com as coisas que acontecem nos dias de hoje ou não? Uma história, acho que está lá em Lucas, quando tem aquela situação da viúva, lembra? Que a viúva ela chega devagarzinho, coloca ali 2 moedinhas de cobre, enquanto que os outros, eu fico até imaginando que de repente o gasofilácio estava ali, eles ficavam aqui e ficavam jogando de longe assim,
para cair com mais força, para bater e fazer mais barulho e mostrar, olha quanto eu estou dando. E é interessante porque as 2 moedinhas de cobre daquela mulher, elas valiam o equivalente a 1/10 do salário de um dia de uma pessoa. Não era nada. 1/10 não, perdão, 2%. Não era nada. Era como se hoje a gente pegasse alguém, não sei, o salário de alguém que trabalha aí por dia, que ganha R$100, você ir lá e pegar R$2 e dar de oferta. Enquanto que os outros, o texto bíblico vai falar que eles davam do que sobrava. Mas Jesus ele vai falar que a oferta daquela mulher foi o quê? Maior do que todas as outras. Porque enquanto os outros davam do que sobravam, ela deu tudo o que tinha. Quando Maria derrama o bálsamo nos pés de Jesus, Judas, ele fala que aquilo ali poderia ser vendido por 300 denários. 300 denários era o salário de um ano de um trabalhador acumulado. Mas ela não pesou o que ela estava derramando nos pés de Jesus. Ela simplesmente entregou o melhor, com base naquilo que ela também tinha recebido. E assim nós devemos fazer. O texto ele continua. A partir do capítulo 6, o verso 5, ele vai falar aqui como que a gente deve orar. A partir do verso 9, ele nos dá o exemplo na oração do Pai Nosso, que é a oração chamada aqui de oração dominical, né? Lembrando que a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, ela foi traduzida por um padre, então por isso a oração dominical. Depois ele vai falar como jejuar, e a partir do verso 19 é o que eu quero estudar um pouquinho melhor com vocês essa manhã. A partir do verso 19, nós entramos no tema, a minha Bíblia tem um subtítulo aqui que chama Os Tesouros no Céu. E ele começa assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Aqui é interessante, porque Jesus ele começa falando daquilo que tinha valor na época. E ele vai usar figuras de linguagem dentro do contexto da época. Quais eram as medidas de riqueza daquela época? Prata, ouro, o que mais? Roupas. Lembra quando nós estudamos na lição da escola sabatina, algum tempo atrás? Quando Naamã, ele vai até Eliseu, o que ele leva? Prata, ouro e roupas festivais. Por que José foi odiado pelos seus irmãos? Porque ele ganhou uma túnica talar. Era colorida, de repente tinha mais que uma camada, não sei. E o texto de Jesus, ele vai usar exatamente a figura que eles entendiam na época. Ou seja, a roupa, por mais bonita que fosse, por mais valiosa que fosse, por mais glamour que pudesse dar na época, bastava que uma traça, um bichinho pequenininho, fosse lá e comesse ela, que acabaria a riqueza. Da mesma forma os metais, ouro e prata, que curiosamente prata valia mais que ouro. A ferrugem poderia ir ali e destruir aquilo. Se nós trouxéssemos para os nossos dias, o que nós avaliaremos hoje como sendo a prata, o ouro e as roupas? Poderíamos falar de bens, de carros. Para os mais tecnológicos, poderíamos falar de Bitcoin, entre outras coisas. E aí Jesus falaria assim: olha, basta uma pane na internet global para você perder tudo que você tem. Basta um bugzinho fazer com que todo esse sistema elétrico e eletrônico caia, para que você saia da riqueza para a miséria. As pessoas mais ricas do mundo hoje, são pessoas totalmente relacionadas à área de
são chamadas de Big Techs, né? São empresas de tecnologia. Mas a maior parte da fortuna dessas pessoas é uma fortuna digital. Não existe ouro propriamente dito, físico. Não existe bens materiais propriamente ditos, físicos. Existem riquezas virtuais. Basta um problema, basta um colapso para que essas coisas sumam do mapa. O que Cristo ele tem a nos dizer aqui, a partir desse momento, é que nós precisamos olhar para aquilo que não se corrompe, para aquilo que não pode ser consumido por traça, por ferrugem, para aquilo que não pode ser comido por um colapso das nossas redes, por exemplo, da nossa internet. Ele está pedindo para a gente olhar para aquilo que realmente tem valor e deve ter valor para nós como cristãos, que é o céu. Eu não sei se você sabe, mas dinheiro é o assunto mais tratado na Bíblia. É o assunto mais falado na Bíblia. É o segundo assunto mais falado por Jesus. O mundo hoje, os professos cristãos, mundo afora, eles se valem disso para pregar o chamado evangelho da prosperidade, que não é bíblico. E eu não estou falando aqui disso. Eu quero que você entenda que como a Bíblia aborda tanto desse assunto, a importância que ele tem para nós. E por que eu falei que uma das coisas que mais afetam as pessoas hoje é a questão da ansiedade? Porque uma das coisas que mais gera ansiedade nas pessoas são os problemas financeiros. Quase 78% da população brasileira é endividada. O que eu quero dizer? Normalmente, 1 em cada 5 pessoas não é endividada. Somente 1 em cada 5. Ou seja, olha para o lado. Você provavelmente está olhando para o endividado. Provavelmente. A chance é de 80%. De você olhar para o lado e olhar para um endividado. Desse grupo de endividados, a média de dívida do brasileiro, ela é de algo em torno de R$ 4.200. Obviamente isso varia, mas a média, em torno de R$ 4.200. Eu sei que todo mundo passa dificuldade, a maioria de nós pelo menos. Mas com uma dívida, por exemplo, de R$ 4.200, se você dividir por 12, serão R$ 350 por mês. Se ao invés de fazer um empréstimo para quitar a sua dívida, você trabalhar para uma renda extra e parcelar a sua dívida, para que com essa renda extra você consiga pagar ela, por exemplo, em um ano você já vai estar melhor que 80% da população brasileira. R$ 350 por mês. Em um ano, você vai ser 1 entre 5. Se você fizer isso por mais um ano, você já vai ser um investidor. E aí você já vai fazer parte, pasmem, de 90% do que a população brasileira não faz. A quantidade de investidores no Brasil, ela gira em média em torno de 10% da população brasileira. Você vai sair de 80% daquilo que é ruim e passar para 10% daquilo que é bom. Basta um pouco de sacrifício e disciplina. Por que eu estou falando isso? Eu comecei falando a respeito das distrações que nós temos. Eu não sei se você sabe,
Mas isso aqui é um espião na sua vida. É ou não é? Ele pode estar assim, desligado, bloqueado. Desligado aqui, né? Está bloqueado. Mas ele está te ouvindo. E isso aqui não é teoria da conspiração não, gente. Isso aqui é fato. Ele está te ouvindo. Faça um teste. Uns dias atrás, eu estava conversando com um casal. E aquele casal falou que estavam alugando o apartamento dele, porque o rapaz ia para o Paraguai estudar medicina. É um assunto que particularmente eu nunca me interessei na vida. Nunca. Nunca falei disso, nunca pesquisei sobre isso, nada. Nos celulares, de uma forma geral, tem alguma coisa ali que você joga para um lado, joga para o outro, e aparece aquele monte de notícias, né? No dia seguinte, o meu fica até desabilitado isso, eu não sei nem como que eu caí nessa tela. Mas no dia seguinte eu fui abrir meu telefone e calhou de cair numa desses negócios de notícia. Qual foi a primeira notícia que apareceu ali? Aquele, chama-se feed, né? Aquela sequenciazinha. Faculdade de Medicina do Paraguai tem as melhores estruturas, tal, não sei o que lá. Não muito tempo atrás em casa, tem uma filha que já está com 19 anos, mas a gente costumava zoar com ela falando que ela gostava de galinha pintadinha. E um dia, falando de galinha pintadinha, eu te juro, eu abri o telefone, abri o YouTube, o primeiro vídeo que apareceu, a bendita da galinha pintadinha. Quando que eu pesquisei sobre galinha pintadinha? Garanto a vocês, nunca. Vocês já repararam que quando você começa a pesquisar alguma coisa na internet, qualquer que seja o produto, se você buscar ventilador, vai aparecer no dia seguinte, nos próximos dias, próximas semanas, 500 milhões de anúncios de ventilador. Se você começar a procurar carro, vai aparecer. Se você começar a procurar celular, vai aparecer celular. Existe um documentário na Netflix, que esse eu recomendo que vocês assistam. Eu não tenho certeza do nome, se eu não me engano é o Dilema da Rede. São 4 episódios, é curtinho. E ele vai falar como que as redes sociais, elas funcionam por detrás. Hoje em dia é muito comum falar sobre inteligência artificial, certo? A inteligência artificial, o que constrói ela, basicamente falando, é um algoritmo, que é um programa de computador que roda ali. Só que esse programa, ele analisa a gente. Então ele vai pegando informações, ele vai vendo aquilo que você mais gosta. O simples fato de você estar rolando uma página de internet e pausar num determinado ponto, o algoritmo que está por detrás, ele analisa aquela parte da página, vê o que tinha ali de post, e ele vai falar, bom, o Hertz se interessou pelo menos por um desses, porque aqui demorou um pouquinho mais. E ali automaticamente ele começa a pegar coisas relacionadas àqueles assuntos e vai postando para você. E aí ele vai filtrando de forma que ele consiga achar exatamente aquilo que você realmente quer. Qual é a sua área de interesse? E ele começa a te bombardear com informações, com anúncios, com propostas das mais diversas possíveis, para fazer com que você caia na lábia do algoritmo, em outras palavras. Quantos de nós, muitas vezes, já não ficou ali, ó, começa a pesquisar uma coisa, de repente você começa a ver anúncio, e aí você começa, começa a pensar, deixa eu pegar aqui, vai. Não, deixa a garrafa aqui, senão eu vou derrubar ela. Não, eu preciso disso. Eu preciso de uma webcam. Eu preciso de um microfone. E aí você começa a pesquisar, você começa a ver, e anúncios, e reviews, e tudo mais começa a aparecer ali para você, até que você se torna convencido de que você realmente precisa daquilo. E aí você vai lá e compra aquilo. E aí a partir do momento que você comprou, que aquele estímulo que estava na sua cabeça foi satisfeito, o que acontece? Aquilo entra na sua casa, do mesmo jeito que entra, vai para um armário, vai para algum lugar, você nunca mais olha para aquilo. E aí nós vamos fazendo coisas, nós vamos comprando coisas, nós vamos participando de coisas das quais nós não precisamos. Você quer ver um exemplo claro?
Eu conheci uma pessoa uns dias atrás, que a filha dela tem 15 ou 16 anos. E por causa da faculdade, isso eu entendo hoje, ela teve que comprar um telefone para a filha. Porque hoje, nas escolas, querendo nós adultos ou não, tudo está informatizado. Então existem muitos lugares, sim, precisa. E aí o filho de 10 anos, ai, mãe, por que ela tem e eu não tenho? Perdão aos de 10 anos, tá? Ou os menores de 15. O pai, que tinha comprado o telefone para a filha, que precisava, pagou R$800 no telefone. A mãe, que comprou o telefone para o filho, que não precisava, pagou R$1.600 no telefone. Se endividou? Fez uso de um cartão de crédito que era pré-aprovado? Não, você paga aqui em 18 vezes. Que de 1.600 passou para um valor um pouco maior que isso? Para quê? Qual é o status que isso aqui nos dá? Pesquisem depois. Existem pesquisas que mostram que isso você pode reparar no meio em que você vive. Pessoas em condições sociais precárias, pode não ter onde morar, mas elas têm um celular de luxo. Um iPhone, um Samsung S20 alguma coisa. Reparem nos lugares onde tem pessoas mais carentes, que você vai ver que ali as pessoas, elas têm só carrão. A pessoa mora numa comunidade, não desmerecendo quem mora, por favor, mas a pessoa mora numa comunidade, muitas vezes em situação precária, mas ela tem um Golf, sei lá se ainda Golf é carro de moda, mas no passado era, estou falando dos carros da minha época, tá, gente? Tem lá um Golf, tem lá um Vectra, tem lá um carrão, mas ter Uno para eles é motivo de vergonha. Tudo pelo status social. Sabe aquela frasezinha? Que você gasta o que você não tem, para comprar o que você não pode, para provar para quem você não conhece, aquilo que você não é. E isso tem nos tornado pessoas ansiosas. Isso tem feito com que nós façamos parte desse grupo de pessoas que se endividam porque não colocam em primeiro lugar o reino de Deus. Mesmo sendo pessoas que se dizem desse reino. O texto de Mateus, ele vai continuar ali no capítulo 6, o verso 22. Ele vai dizer assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. A Bíblia ela vai dizer que a gente deve tomar cuidado do quê? Das janelas da alma. Quais são as janelas da alma? Basicamente, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu contemplo e aquilo que eu ouço. Você não precisa ficar mais de 5 minutos na rua para não passar ali alguém com um som alto tocando. Tem uma música que não sai da minha cabeça até hoje. É horrível. Tinha uma música de uma tal de Eguinha Pocotó. Quem lembra disso? Eu morava numa casa, ficava numa esquina. Na esquina do lado de lá tinha um bar. Perdão da palavra, mas tinha um lazarento que todo dia ele passava na rua de casa. Devia estar com a tampa do porta-mala aberta, não sei. Todo dia essa maldita música. Quando não, geralmente de final de semana, a partir da sexta-feira à noite até domingo, a noite inteira, no bar da esquina, tocando a maldita da música. Pergunta, esqueci a música? Não. Infelizmente não. Hoje, a televisão ela nos proporciona uma série de coisas.
séries, filmes e séries, que mostram cada vez mais o quanto o ser humano, com o perdão da palavra, é idiota. Porque você gasta tempo, horas e horas, assistindo coisas que não vão te melhorar em nada, que não vão te fazer crescer em absolutamente nada. Ao contrário, só deterioram cada vez mais os princípios básicos da conduta de uma família que deveria ser moldada segundo o caráter de Cristo. De pessoas que deveriam ser moldadas segundo o caráter de Cristo. Se nós não tomarmos cuidado com aquilo que nós vemos e assistimos, e nunca teve tanta oportunidade, tanta promoção, tanta facilidade para ver e ouvir coisas que não prestam, como nos dias de hoje. Nunca. Nunca. Porém, a parte disso, existe um outro detalhe. Porque não basta você simplesmente não ver isso. Você tem que se nutrir de coisas boas. Lembra do exercício? Não adianta eu assistir. Mas o simples fato de não assistir também não faz nada. Eu tenho que ir lá e eu mesmo me exercitar. E quando o texto ele vem tratando de luz, se os seus olhos, a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Como nós estamos nos alimentando? Como nós estamos nutrindo o nosso corpo? Que luz nós estamos colocando para dentro de nós? Que luz? O verso 24 do capítulo 6, ele vai seguir falando assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O foco aqui são as riquezas. Mas nós podemos trazer isso para várias áreas da nossa vida. E eu enfatizei as riquezas justamente por causa desse contexto da ansiedade. Faça um exercício depois na sua casa. Os telefones de hoje, eles têm um recurso aqui para você ver o tempo que você gasta semanalmente com os aplicativos que normalmente você usa. Dá uma olhadinha ali, para ver quanto tempo você gastou com, sei lá, Bíblia online, lição da Escola Sabatina. Tem aplicativo da Escola Sabatina, não sei se você sabe. Instagram, Facebook, WhatsApp. Dá uma olhadinha e veja se realmente você está colocando Deus em primeiro lugar. O tempo que você dedica a isso mostra qual é o real valor e qual é a real prioridade da sua vida. Continuando, a partir do verso 25, ele vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de beber, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem se ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, olha a orientação, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O texto aqui ele está falando de coisas básicas. Está falando do
comer, beber, vestir-se. A questão aqui, ela não gira em torno da nossa luta diária pelo nosso pão. Ao contrário, quando nós analisamos o texto bíblico, nós vemos que o trabalho, ele veio antes do pecado. Veio ou não veio? Veio. Deus criou o mundo e colocou Adão. Adão, vai lá, ó. Pode botar nome nos peixes, nome nos animais. Ó, isso aqui você vai comer, aquilo ali você não pode, mas para comer você tem que colher. Deus não chegou com Adão deitado numa esteira feita de folhas de bananeira e uma cestinha dando tudo na mão dele. Não. Ao contrário. Ele falou, está aqui, agora cuida. Depois do pecado, qual foi a diferença? Acrescentou-se uma consequência àquilo que Deus tinha dado anteriormente. Ele falou, agora, do suor do teu rosto, ganharás o teu pão. Então, após o pecado, acrescentou suor. Mas o trabalho sempre existiu. A questão aqui é que Deus não está nos convidando para sermos preguiçosos e vagabundos. Não. Deus está nos convidando a olharmos para as coisas celestiais em primeiro lugar, entendendo que Ele nos dará. Porque o verso 33, quando fala, que foi o texto que nós lemos inicialmente, ele fala, buscai, pois, aqui é uma conclusão de tudo aquilo que já foi estudado. Ele fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, fazendo a nossa parte, trabalhando de forma árdua, trabalhando de forma honesta, procurando sempre fazer o melhor. Deus, Ele promete que estará conosco. Ele não tira de nós a nossa parte. Eu gosto de dizer que Deus é Deus do impossível. Aquilo que é possível cabe a cada um de nós. Por isso temos dons e talentos, para fazer aquilo que nos é possível. Aquilo que não é, Deus toma conta. E o apelo de Deus para nós é justamente olhar para essas coisas que geralmente tomam o nosso dia a dia, em função desses detalhes que foram mencionados antes, por causa do excesso de consumismo, do excesso de estímulo que nós temos, da forma como nós permitimos que o mundo trate a nossa mente, a nossa cabeça, transformando a gente em pessoas constantemente necessitadas de ter, de adquirir, de parecer, enfim. Deus, Ele olha para a gente e fala, olha, isso aqui não é necessário. Necessário é que você ponha o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O resto, o que você precisa para ser uma pessoa, viver dentro do mundo natural que nós vivemos, eu vou te abençoar e vou te acrescentar. Eu gosto desse texto que nós lemos, na linguagem de hoje, de Mateus 6,33, ele diz assim, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Abre sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, verso 13. Partindo para o final aqui já. Vamos ler a partir do verso 1. Lembrando que Deuteronômio é como se fosse o sermão de despedida, o livro de Deuteronômio. É como se fosse o sermão de despedida de Moisés. O povo fica 40 anos no deserto. Quando sai do deserto, volta, estão ali diante da terra prometida. E Moisés, ele começa a relembrar a história do povo, o porquê eles ficaram 40 anos no deserto. E ele começa a relembrar também as leis e os ensinamentos que foram dados ao povo. Esse é o contexto do capítulo 20 do livro de Deuteronômio.
No verso 28, capítulo 28, ele fala assim, tem um subtítulo aqui, ó, as bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Novamente, mandamentos aqui é mitzvot, ou seja, é toda a orientação dada por Deus no passado. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua assadeira, bendito ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que te levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à sua terra, no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E olha o verso 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás por cima e não por baixo. Vocês prestaram atenção que o texto aqui inicial ele fala: o Senhor fará, o Senhor abençoará, o Senhor dará. Mas ele vai abençoar o fruto da tua terra. Ele não está lavrando a terra para você. Ele está abençoando o fruto, ele está abençoando o teu trabalho. E o seu trabalho vai se multiplicar. Eu sei que eu falei bastante. E sei que talvez tenha sido um pouco duro. Mas o plano de Deus, para nós, cristãos, é exatamente o que está aqui no verso 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás por cima e não por baixo. Não que a gente deva olhar para isso com um sentimento de soberba. Eu vou estar em... Não. O que o texto está querendo dizer aqui é que se formos obedientes a Deus, se formos obedientes à tua palavra, tendo Ele por cabeça, Ele vai nos abençoar. E aquilo que precisamos, primariamente para a nossa salvação, Ele vai nos proporcionar. Ele não está prometendo aqui que você será uma pessoa rica financeiramente falando. Ele está prometendo aqui que Ele nunca vai te abençoar. E que na verdade aquilo que você mais precisa, que é da presença dEle, isso Ele nunca vai deixar faltar. O cristão verdadeiro, segundo o plano de Deus para nós, é uma pessoa que anda segundo os princípios bíblicos. Uma pessoa que segue as orientações de Deus. E uma pessoa que faz isso, ela é uma pessoa naturalmente próspera. É uma pessoa que naturalmente não andará ansiosa. Salvo por uma coisa, pela volta de Jesus. Que essa seja a sua única e maior ansiedade. Que você aguarde o Mestre cada dia da sua vida. Que o seu maior plano seja estar com Ele por toda a eternidade. E que a sua vida e a sua luta diária seja em buscar este reino a despeito de qualquer outra coisa. Que Deus te abençoe.